De dia 1º de agosto, esse é o nosso Café com Política, o nosso primeiro editorial do dia. Dia que começa, né? Sanções, ou melhor, tarifas contra o governo brasileiro. Agora, antes de começar a matéria, eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou começar fazendo um questionamento para você. Vem cá, você é a favor ou contra a aplicação da Lei Magnitsky contra o ministro Supremo, Alexandre de Moraes? Você acha que é uma situação tanto quanto complicada, é um remédio amargo, mas necessário para defender a liberdade? Ou você acha que não? Que é uma violação da soberania, que o Donald Trump está fazendo errado e que o Alexandre de Moraes é um herói da pátria? Coloca. Por quê? Saiu uma matéria hoje no Metrópolis que diz que, segundo a Quaest, 60% dos brasileiros criticam a sanção do Trump contra o Alexandre de Moraes. Segundo, e dá uma olhada, a Quaest, a maioria dos internautas brasileiros avaliou como negativa a aplicação da Lei Magnitsky ao ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, medida tomada pelo presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Agora, você sabe o que mais me chama a atenção? É a forma que essa turma faz agora as pesquisas. Acabou, né? Hoje, para você produzir a matéria, acabou. Aquele negócio de vamos para a rua, vamos entrevistar fulano. Quando eu quero ser vantajoso para o Lula, eu faço perto do presídio. Quando eu quero ser vantajoso para o Bolsonaro, eu vou para o lado dos trabalhadores, dos empresários, de quem produz. E aí você faz uma matéria ali manipulada. Mas tá tudo bem, agora não. Olha isso aqui, né? Os dados são de um levantamento da Quaest, divulgado nesta quinta-feira com base em coletas nas principais redes sociais. A pesquisa aponta que a repercussão da sanção foi majoritariamente negativa. Dos internautas criticaram as medidas adotadas pelo líder norte-americano. Olha o que essa turma faz. Eles pegam de um período a tal período. E aí, já tem uma matéria, você pode olhar aí, o Globo, falando que o PT usa robôs para interagirem, né, mecanicamente nas redes sociais. Então, a Quaest vem e fala, olha, tal hora eu vou fazer uma busca nas redes sociais, uma pesquisa. Pesquisinha. Vou pesquisar todos. E aí eu vou fazer uma pesquisa, e aí, né, se tiver mais gente falando contra a Lei Magnitsky, é porque a turma é a favor do Moraes. Se tiver mais gente falando que o Moraes merece a Lei Magnitsky, é porque o brasileiro está contra o Moraes. E aí o que ele faz? É de tal hora até tal hora. Chega os robozinhos, o gabinete da ousadia, publica um monte de coisa naquela hora, ele pega algumas redes sociais, observa, né, por inteligência artificial, quem foi mais a favor, quem foi contra, e aí me manda uma porcaria de uma matéria como essa. Pronto. Aí todo mundo pensa, nossa, opinião pública manipulada? 60%? Contra a Lei Magnitsky, contra o Trump e a favor do Moraes? É simples. Joga o Bolsonaro e o Moraes na Avenida Paulista e deixa os dois andar. Aí você vai ver quem tem mais popularidade, né? Quem chega até o final da Paulista, né? Mas vamos lá. Bora entender um pouco mais. Esse negócio da Magnitsky, ô novelinha que tá boa de assistir. Convenhamos. Admita comigo. A novela tá boa de assistir. Dá uma olhada nisso aqui. Matéria da Folha de São Paulo. Interferência do Trump pode transformar a ação da trama golpista no STF em manifesto por soberania. Nossa, que coisa linda. Ou seja, agora, nos votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal, que tem o golpista Bolsonaro, o cara ruim, que não participou de Petrolão, nem Mensalão, nem roubou muito o Brasil. Não. O que ele fez? Né? Fez um golpe usando a Constituição. Né? Ou seja, foi lá, fez uma minuta, observou e falou, ó, a Constituição deixa eu dar um golpe. Então é um golpe constitucional. Né? Vou fazer um estado de sítio. Fez uma reunião com embaixadores, criticou algo que todo mundo criticava, e aí ele é um golpista. Vai preso por causa disso. E aí, agora, né, os ministros do Supremo Tribunal Federal, segundo a Folha de São Paulo,
farão nos seus votos, que deveriam ser jurídicos, verdadeiros votos políticos, manifestos pela soberania do Brasil. Vamos lembrar que o ministro Alexandre de Moraes, na decisão, né, sobre a tornozeleira eletrônica do Bolsonaro, que não podia estar em entrevista, citou até Hitler. Lembra disso? Ou seja, são votos políticos e não jurídicos. Então, assim, a Folha de São Paulo não tem vergonha na cara em falar que os votos serão manifesto de soberania. Mas não acabou ainda, não. A trama golpista Tabajara não acabou ainda. Vai além. Olha essa matéria da Revista Oeste. O STF pode antecipar o julgamento do Bolsonaro depois das sanções dos Estados Unidos ao Moraes, de jornal. Para pensar. A opinião pública e a situação política jamais poderiam interferir nas decisões jurídicas. Dentro de uma democracia séria e sólida, isso não existe. A não ser em repúblicas, republiquetas, né? Democracias relativas, passou assim. O Supremo Tribunal Federal avalia antecipar o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. A medida ganhou força depois que o governo dos Estados Unidos sancionou o ministro Alexandre de Moraes. De acordo com a informação do jornal O Estado de São Paulo, é essa mesma publicação que eu mostrei para vocês. A corte não deve ceder força, manifesto de soberania, né? Não deve ceder ao que os ministros classificam como uma chantagem. Classificam como uma chantagem do presidente norte-americano Donald Trump. Ainda, segundo o veículo, o julgamento pode até ser concluído no final desse mês agora de agosto. De hoje até o final de agosto, 30 dias, vai ser encerrada. A previsão inicial era que era só setembro, mas por questões políticas, o STF vai antecipar. Bravata, tá? O STF não confirmou isso, tá? É bravata da Folha de São Paulo. Agora, será que eles vão antecipar? Por mim, sinceramente, vou falar uma coisa, de novo vou deixar vocês bravos com o meu sincericídio, tá? Vocês vão ver a matéria do Diário 360, vocês vão entender o porquê, tá? Mas para mim, que votem já amanhã e mostrem quem vai condenar ou não o Bolsonaro. Porque na minha visão, a minha opinião, é que as sentenças já estão prontas. E aí eles só vão apresentar a sentença. E já que a sentença é política, vai antecipar uma decisão política. De quem? Do Donald Trump. Porque vem cá, o governo Trump planeja sanções graduais contra os ministros do STF, se votarem a favor do processo contra o Bolsonaro. Então, já que vai sancionar, sanciona logo, né? Então, deixem votar contra o Bolsonaro, porque vão votar. E aí, deixa eu ver o que o Trump vai fazer. Porque é o seguinte, alguém aí acha que o julgamento vai ser imparcial, com o devido processo legal, justo. Se acha, eu estou falando besteira. Agora, se já acha que a sentença está pronta, a hora que a sentença chegar, o Trump vai chegar chegando também. O governo Trump anunciou um plano estratégico de sanções graduais contra ministros do Supremo Tribunal Federal do Brasil, se votarem a favor do processo contra o ex-presidente Jair Bolsonaro, demonstrando apoio firme a aliados internacionais e a defesa da liberdade política. As medidas iniciadas com as restrições financeiras ao ministro Alexandre de Moraes sobre a Lei Magnitsky e a imposição de tarifa de 50% sobre importações brasileiras refletem a determinação de Trump em combater o que considera perseguição judicial contra Bolsonaro, reforçando a sua postura de liderança global na proteção dos valores conservadores. O que isso quer dizer? Quer dizer o seguinte, o sinal do Trump foi claro. Olha, se você é um líder conservador, se você está disposto a lutar pela direita, eu não vou te abandonar. Não é à toa que o Milley está fechado com o Trump, o Bukele está fechado com o Trump, o Orbán está fechado com o Trump, não é à toa que aqui Paraguai está fechado com o Trump. Ou seja, ali já está esta, né? A sorte está lançada. E se ela está lançada, alguns vão ter que escolher um lado. Quem vai estar do lado do Xi Jinping e quem vai estar do lado do Trump. O Trump não abandonou o Bolsonaro em nenhum momento. O Xi Jinping já disse um belo foda-se
para o Brasil, dizendo que não vai comprar resto que os Estados Unidos não quis. É o que disse uma matéria do CNN. E como eu tenho dito e avisado para vocês, presta atenção, matéria da Mariana Sanches, as sanções ainda virão, e virão maiores ainda. Mariana Sanches, isenção da Embraer no tarifaço pode ser retirada em breve. Quando o Trump lançou as tarifas, né, ele deu ali quase 700 isenções. Uma das empresas que pode ser uma das mais impactadas de todas é a Embraer. Uma das maiores empresas do setor de aviação aqui da República das Bananas e do mundo, né? Agora, o que acontece? Houve uma exceção para ela. Agora, olha o que a Mariana Sanches, do UOL, publicou. Há uma expectativa de que no Congresso dos Estados Unidos seja aprovada uma lei para sanções secundárias a países que façam comércio com a Rússia. Elas seriam de 500%. Esse projeto de lei já conta com apoio bipartidário. O que é bipartidário? Direita e esquerda dos Estados Unidos vão estar contra o Brasil. Então a sanção vem de todos os Estados Unidos. Não só dos republicanos, mas dos democratas também. É um apoio bipartidário, ou seja, é unânime nos Estados Unidos. Dos fertilizantes usados hoje no Brasil, 30% são importados da Rússia. O Brasil seria frontalmente atingido e a ideia aqui em Washington é que não haveria nem os democratas para chiarem, pelo contrário. Ou seja, a sanção vai chegar. O Vinícius Carrion publicou o seguinte, comentando essa matéria. Olha, a coisa pode piorar absurdamente. Além da questão da Embraer, que pode perder a isenção, podemos tomar mais 500% de tarifa por fazermos comércio com a Rússia, se o Congresso americano aprovar essa lei. Se o Brasil não der um duplo twist carpado, recuar imediatamente, o Brasil vai fazer aquilo que o Alexandre de Moraes mandou o brasileiro fazer, né? Com este dedo para cima, né? Vocês sabem o que eu estou falando. Agora, vem cá. Você já viu aquele ditado que quem tem C tem medo? Pois é. Olha, temos um ponto interessante aqui. Dá uma olhada nessa aqui. O ministro Luiz Roberto Barroso, ele é uma figura que até anteontem estava tirando sátira do Donald Trump, dizendo, olha, make, lie, wrong again. Ou seja, faça que a mentira seja errada novamente. Fazendo referência ao Trump, rindo, brincando, fazendo chacota, até que chegou a lei Magnitsky que, vral, pegou de cheio. O Vieira lá, que é o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, ele foi lá para os Estados Unidos para tentar dialogar com o Trump. Não conseguiu. Sabe o que ele fez? Foi para a ONU, em Nova York, fez reuniões bilaterais com palestinos, reuniões bilaterais com a turma do Irã e blá, 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 e apoiou sanções contra Israel. Sanções militares contra Israel para que os países da ONU não dessem apoio à defesa de Israel, que é o principal aliado dos Estados Unidos. O Lula, de uma forma deplorável, vergonhosa, vexatória, humilhante para o povo brasileiro, assinou um decreto que tira o Brasil da aliança para a memória do Holocausto, ou seja, uma memória para relembrar o Holocausto e ter uma aliança com o povo judeu. O Lula saiu. O Lula, que é uma pessoa não grata entre o povo de Israel. Adivinha quem apareceu para rebater o Lula pela primeira vez? Barroso. Ministro Luiz Roberto Barroso pediu que o Brasil fique na aliança para a memória do Holocausto. O presidente do Supremo Tribunal Federal atua pessoalmente para mostrar ao governo Lula que a decisão de sair do grupo é prejudicial para o país. O Barroso ontem fez um vídeo, um ótimo vídeo, diga-se de passagem, digno
de um verdadeiro presidente do Supremo Tribunal Federal, falando que não quer briga com os Estados Unidos, que vai seguir, né, o devido processo legal, tudo isso, digno de um presidente do Supremo. Só que, too late. Para mim, tarde demais. O Barroso vai recuar. Detalhe, um apartamento de 22 milhões já está na mira do Trump, lá nos Estados Unidos. Deputados europeus já pedem um cancelamento de bens de ministros do Supremo Tribunal Federal lá na Europa. Tem ministro que adora viajar para Lisboa, fazem eventos gigantescos em Lisboa. E aí? Isso é bom? Isso é ruim? Hã? O que eu digo para vocês? A verdade é que eles podem tentar transparecer a tranquilidade, mas não estão com tranquilidade nesse momento. Estão preocupados. Assim como nós, brasileiros, estamos morrendo de medo de como vai ficar a economia amanhã, eles estão morrendo de medo do que o Trump vai fazer amanhã. Estão morrendo de medo do que o Trump pode agir amanhã. O Trump é o cara que jogou míssil no Irã. Vocês esqueceram? o Trump é aliado do cara que, né, de Israel, Netanyahu, que mandou míssil no Irã, mandou míssil lá no Hamas, e que tá porra aqui com Lula. Então, eles já entenderam que o jogo, né, não é só gritar, falar alto e mostrar a caneta, é muito mais embaixo. O Mário Sabino, que é um jornalista, o cara era anti-Bolsonaro, tá? Só pra vocês entenderem. Mas ele falou que foi um dos primeiros a tomar uma canetada na orelha do ministro Alexandre de Moraes. Foi o primeiro a ser censurado. Foram falas do Mário Sabino numa entrevista na Metrópolis. Fez essa matéria, ó, sobre a paulada americana em Alexandre de Moraes. A paulada em Alexandre de Moraes foi violenta, mas o exercício de certo jeitinho brasileiro, né, pode mitigar a lei Magnitsky no Brasil, a julgar pelo que transpira nos jornais. Ou seja, aquele jeitinho brasileiro, cartão corporativo, um jeitinho aqui e ali. Leio que os departamentos jurídicos dos bancos examinam se a manutenção de uma conta de Alexandre de Moraes tem o potencial de lhes causar problemas. Parece existir a possibilidade de um ministro conseguir manter suas correntes em bancos nacionais, ainda que essas instituições tenham filiais e negócios nos Estados Unidos. Obviamente, se fôssemos eu ou você, seríamos convidados a encerrar a nossa conta imediatamente. Não deveríamos, não valeríamos qualquer risco. Mas a autoridade é autoridade e nenhum banco quer ter problemas com a STF, desde que eles sejam contornáveis por meio de jurisprudência que passa ao largo dos cidadãos comuns, né? E aí aqui ele continua, é um texto longo, né? Mas ele diz o seguinte, olha, o ministro Alexandre de Moraes, com todas as proteções, com todo o jeitinho brasileiro, está preocupado. E um dos, né, motivos pelos quais ele se encontra preocupado é o dedinho para cima no jogo de Corinthians. É o dedinho para cima, tá? Vocês sabem o que eu estou falando. Mandando todo mundo tomate cru, né? E aí vem, adivinha? Vem, publicação do Messias Donato, né? Vem o ex-decano, presidente do STF, Marco Aurélio de Mello, e descasca o ministro do Supremo Alexandre de Moraes por causa do vai tomate cru, né? Do dedinho para cima no jogo lá do Corinthians, logo do Corinthians, né, pessoal? Logo do Corinthians. Escuta o que diz aqui o Marco Aurélio de Mello. Eu pensei que fosse montagem, que fosse fake news. Eu não acreditei que ele pudesse realmente praticar esse ato que nós sabemos que é obsceno. E não sei o que houve. O que houve, como ele chegou a essa prática e por que chegou. Nós tivemos no passado uma frase do atual presidente lá em Nova York que se virou para a manifestação, o manifestante, e disse perdeu o mané. Já foi uma extravagância ímpar. Agora chegasse, mediante um gesto, a um xingamento, qual é o período que nós estamos vivendo no país? Precisaremos fechar o país para balanço para ter uma correção de rumos? Eu
creio que hoje o ministro Alexandre de Moraes deve estar super arrependido do que fez, de ter feito o gesto que fez em um local público. Agora, eu não queria estar na pele, evidentemente, do ministro Alexandre de Moraes. Eu, por exemplo, sempre saí à rua, sempre fui um homem de ir ao mercado, ir a um local público e jamais fui hostilizado. Hoje, os integrantes do Supremo, como quer, perderam a cidadania, só que conseguem sair a público acompanhados de um contingente de seguranças. Alguma coisa está errada. Pois é. Alguém conta para ele que tem muita coisa errada. O gesto do ministro Alexandre de Moraes gerou muita repercussão, né? O gesto, para quem está acompanhando, é esse aqui, ó, na parte de cima, aqui você vê, ó, viu? Tá? Levantou o dedinho para cima para todo mundo, vai tomate cru, né? E aí, o ministro foi alvo de críticas também do advogado do Donald Trump. O cara, né, o americano falando em português aqui, né? Olha só. Mais uma irresponsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal. Em relação à primeira pergunta, né, que é como avaliar o gesto do ministro, eu acho que continua na linha dele. Comportamento descontrolado, inflamatório, exagerado e tentando levar mais agressividade ainda. Obviamente se importou com o que aconteceu. Qualquer ser humano, para ser claro, qualquer ser humano se importaria com o que aconteceu. Não tem absolutamente nada de errado com isso, mas assim, o gesto grosseiro é mais uma irresponsabilidade do ministro do Supremo Tribunal Federal, assim como foram as ordens que mandou para Rumble 11 de julho, 2 dias depois da carta ao presidente Trump, jogando uma granada para tentar evitar qualquer tipo de diálogo que possa levar a evitar o tarifaço, e assim como ele ter feito outras medidas, busca apreensão na residência do ex-presidente Bolsonaro, enfim, sempre são ações provocadoras, agressivas, com pouco conteúdo, com pouco sustentamento. Pois é. Parece. As repercussões estão muito maiores do que os próprios ministros achavam. Vem cá, a Gazeta do Povo também fez uma publicação. O Lula diz que a sanção de Trump a Moraes é motivada por políticos que traem a pátria, né? Um dos fundamentos da democracia e do respeito aos direitos humanos no Brasil é a independência do Poder Judiciário. E qualquer tentativa de enfraquecê-lo constitui ameaça ao próprio regime democrático. Justiça não se negocia. Eu nunca vi uma frase tão imbecil como essa. Uma frase tão tosca como essa. Deixa eu explicar uma coisa para vocês. Acima do Poder Judiciário, Poder Judiciário, que é um órgão, né? Um órgão. Justiça, como é conhecida como órgão judiciário, ela não busca fazer o que é certo, o bem comum da sociedade. Muito acima da dita justiça que não se negocia, estão os direitos humanos, os direitos e garantias fundamentais. Esses sim não se negociam. O problema é que essa dita justiça ela é parcial. Afinal, se eu tenho aqui, né? Se eu tenho aqui R$1 milhão e eles resolvem entregar todo esse R$1 milhão para mim e deixa o meu coleguinha sem, para mim isso é justiça. Para mim foi bom. O meu colega vai se sentir injustiçado. Se vai tudo para ele vai se sentir justiçado e eu injustiçado, né? A justiça é um sentimento, cá entre nós, subjetivo demais. Agora, os direitos humanos, não. O direito que eu tenho, por lei, de recorrer. O direito que eu tenho de manifestar minha livre opinião do pensamento. Isso não. Isso não. Cá entre nós, né? Então, perderam totalmente a realidade, né? A noção dos fatos. Agora, é bom vocês olharem uma coisa, né? Virou meme, mas isso aqui não é meme. A Globo resolveu fazer algo que vai resolver todos os problemas do Brasil. Pegar o vice-presidente, o Alckmin, né? Eu sei, vocês esquecem que existe um vice-presidente. Vocês acham que é a Janja. Não é a Janja. É o Alckmin. Se bem que a Janja sumiu também. É o Alckmin. E o Alckmin foi, né, talvez uma das instituições mais famosas do Brasil
Mentira. No mais você da Ana Maria Braga para tentar resolver o problema. E ali ele falou que o Lula já ficou preso. Dá uma olhada o que ele falou. Então, o que eu quero perguntar ao senhor é o seguinte, esse tom que vai mais para o confronto prejudica as negociações diplomáticas para derrubar essas tarifas? Prejudica até mesmo o senhor que está à frente dessas negociações? César Tralli, o presidente Lula tem deixado o seguinte, é inegociável a soberania do país. Quer dizer, não é possível porque um outro poder que você não tem como interferir, É bom lembrar que o presidente Lula... É bom lembrar que o presidente Lula não tem como interferir. Ele está o tempo inteiro interferindo no judiciário para agir contra o Bolsonaro. Ele está o tempo inteiro interferindo no judiciário para dar um canga no legislativo. O caso do IOF é um exemplo. Ou não é? Estou mentindo? Estou falando besteira? Então, não tem como ele interferir. Não tem. Não tem como ele interferir para fazer a justiça, né? E parar a perseguição a opositores políticos. Mas olha o que ele fala agora. Ficou preso 1 ano e meio. Não foi 1 dia e meio. Ficou 1 ano e meio preso e nunca quis derrubar a democracia nem o poder judiciário. É outro poder. Então ele tem dito. Opa. Vem cá. O Lula ficou preso 1 ano e meio, nunca quis derrubar a democracia e nem o poder judiciário. Não, né? Ele que falou que quer vingar dessa gente. Vocês esqueceram disso. Deixa eu lembrar só uma coisa. O Alckmin não conhece, não é do tempo dele. Mas teve uma época que tinha um teatrinho das tesouras, tá? E aí tinha um opositor que se dizia de direita, o centro-direita e o da esquerda. E aí, um certo opositor do Lula disse que o Lula voltaria à cena do crime. Eu acho que o Alckmin não sabe quem é que falou isso. Vocês sabem quem falou? Lula vai voltar à cena do crime? Avisa pro Alckmin quem que falou isso, que eu acho que ele não sabe. Agora, vocês precisam entender um pouco. Quando eles falam o presidente Lula ficou preso mais de 1 ano, não pode esquecer. Mensalão, Petrolão, os maiores escândalos de corrupção do mundo que aconteceram aqui na República das Bananas. E não tem nada a ver com minuta de Bolsonaro, porque fez reunião. Não. Roubar uma nação inteira, igual a Nadine Heredia, que o Lula fez questão de ir lá buscar no Peru e trazer uma corrupta para cá, igual a Cristina Kirchner, que o Lula fez questão de ir lá violar a soberania da justiça argentina e dizer Cristina livre, né? Agora eu digo para vocês, sabe de uma coisa? O Lula foi preso por corrupção. É bem diferente do Bolsonaro. Não me venham com chorumelas. E aí eu concordava com o opositor do Lula, que disse que ele voltaria à cena do crime, não com o vice-presidente. Acho que são pessoas diferentes, né? Mas enfim, o chanceler do Brasil, Mauro Vieira, o mesmo que foi lá para tentar, né, contra Israel, tirar, na ONU, tirar o direito de defesa de Israel. Isso não é atentar contra a soberania, tá? Foi lá, disse que o secretário dos Estados Unidos, né, foi lá dizer pro Rubio que ele não vai se curvar a pressões externas. E você, ô Estados Unidinho, não sabe o tamanho da força que o exército brasileiro tem para pintar meio fio? Então, a grande questão é a seguinte. Mauro Vieira diz que o Brasil não vai se curvar à pressão externa e crítica e ingerência dos Estados Unidos nas decisões do judiciário brasileiro. O ministro Mauro Vieira, das Relações Exteriores, afirmou que o Brasil não vai se curvar à pressão por conta de justificativas dadas do governo norte-americano, que nós somos soberanos, que nós temos soberania. Enquanto isso, os Estados Unidos estão igualando o ministro Alexandre de Moraes e grande parte do mundo que está do lado dos Estados Unidos estão igualando o ministro Alexandre de Moraes a xerifes do Talibã, a líderes de gangue haitiana, a ex-presidentes corruptos, porque está todo mundo na lista da Magnitsky. Então, hoje eu vou falar uma coisa para vocês. Essa briga de gato e rato que envolve o Congresso Nacional, os líderes do Congresso Nacional, por exemplo, o Alcolumbre acabou de falar em soberania nacional para defender o STF. Resumindo, Executivo, Legislativo e Judiciário brasileiro. São 3 poderes travando uma batalha
contra o Donald Trump? Responde para mim. Quem tem mais força? O Donald Trump ou os 3 poderes do Brasil? Coloca no comentário que eu quero saber. E aí, para você que acompanhou a gente, olha só. Sou advogado, tributarista e a nossa estrutura aqui, né, uma das principais funções que a gente faz é fazer consultoria financeira para vocês sobre investimentos e sobre holdings, offshores. E se esse tipo de trabalho interessa a você, eu vou deixar aqui na descrição. Você acha que você precisa reestruturar, fazer seu planejamento? Eu estou aqui para poder te ajudar, tá bom? Então clica aqui na descrição, agenda uma consulta e fale conosco. Combinado? Grande abraço, fica com Deus. Eu vejo vocês no próximo editorial. Abraço!